participantes e pronto, eu venho só, pronto, eu sou Sofia Gaifão e sou gestora de projetos, trabalho na OBEI já há 2 anos e qualquer coisa, e fui convidada para vir falar-vos um bocadinho de gestão de tempo e de prioridades. Normalmente o que eu faço sempre nos meus webinars é, eu começo com um pequeno enquadramento teórico, mas eu também não quero pesar demasiado com o enquadramento teórico. Depois passarei a falar um pouco mais da minha experiência e, no fim, gostava também de ter os vossos comentários e a vossa participação. Em qualquer altura, se vocês quiserem fazer perguntas, interromper, ponham a mão, eu consigo ver aqui os participantes e pronto, vou tentar ir respondendo, porque às vezes eu sei que, como vamos passando de tema para tema, às vezes não é fácil estarem a guardar as perguntas todas para o fim. Por isso, se quiserem fazer ou mesmo comentários, partilhar a vossa experiência, porque isto aqui, o objetivo também não é que seja um monólogo, é que todos participemos. Então, eu vamos aqui um bocadinho, aquilo que eu tinha, que vamos cobrir aqui, pronto, é falar um pouco da gestão de tempo, falar da gestão de prioridades, porque eu aprendi ao longo destes anos todos a trabalhar em projetos que as prioridades são uma coisa muito importante na parte da gestão de tempo e da nossa produtividade. E depois, no fim, vou falar também um pouco do equilíbrio da vida profissional e pessoal, porque é um fator que eu considero muito importante, que no início da minha carreira profissional era uma coisa que se falava muito pouco, mas que já aprendemos todos que é importantíssimo. Em relação à gestão de tempo, pronto, é apenas um pequeno enquadramento logo de início, que é, pronto, eu começo sempre, em qualquer assunto que eu abordo, eu vou sempre buscar as definições, não interpretações, mas realmente as definições dos dicionários, das enciclopédias, o que quer dizer. E que, no fundo, é isto, são durações e são períodos contínuos, um período contínuo, durante o qual podem ocorrer eventos, nós podemos fazer atividades, ou seja, é também um prazo e quanto tempo demora a realizar qualquer coisa. Tudo isto é tempo. Agora, o tempo é finito. Todos nós temos 1440 minutos por dia e ninguém consegue ter absolutamente mais tempo do que os 1440 minutos disponíveis por dia. Também podíamos pôr aqui em segundos, mas não há nenhuma atividade, vamos ser realistas, não há nenhuma atividade que demora um segundo, quer dizer, um bocejar ou um espirrar ou qualquer coisa, mas não vale a pena pensarmos muito bem. E é completamente finito, não estica, não multiplica, nós temos 24 horas dentro do dia, 1440 minutos, e é por isso hoje em dia considerado como um dos ativos mais valiosos do nosso tempo. E é uma coisa que uma vez gasta, uma vez passada, não conseguimos voltar atrás. E por isso é que a gestão de tempo é tão importante. É tão importante porque nós só conseguimos, temos consciência do tempo que temos disponível para realizar as nossas atividades. E aqui eu estou a falar, no geral, atividades profissionais e pessoais. E também não nos podemos esquecer que há coisas fisiológicas, não é? Temos que dormir. A maior parte das pessoas precisa de 8 horas de sono. Eu sou daquelas afortunadas que normalmente me bastam 5, 6 horas. Eu raramente consigo dormir mais que as 7, o que me ajuda um pouco. Mas, de qualquer maneira, nós temos que pensar que organizar e otimizar o tempo para conseguir fazer mais e melhor. Eu aprendi, e agora vou só comentar, porque eu tenho aqui uma coisa. Eu, no período 2010, 2012, eu fiz o MBA em part-time. E, de repente, estamos a trabalhar a tempo inteiro. Tenho aulas e fiz o part-time exatamente porque nunca deixei de trabalhar. E, de repente, tive que reaprender a gerir o meu tempo, porque eu tinha um tempo
definido por uma quantidade de atividades no meu dia-a-dia, para a minha vida profissional e pessoal, e de repente todos os dias tenho que estudar, todos os dias tenho trabalhos de grupo, todas as sextas e sábados tenho aulas, e aprendi. Foi nessa altura que eu fiz um trabalho impressionante e percebi que o dia tinha muito mais horas do que aquelas que eu pensava, porque eu consegui pôr, claro que temos que abdicar-se certas coisas, não é? Mas eu consegui, de repente, acrescentar horas ao dia para estudar. E já vos vou explicar um bocadinho melhor como é que eu fiz isso. Entretanto, também exatamente aqui eu falar um bocadinho de gestão de tempo e da produtividade. Quando eu disse ganhei horas, eu não ganhei horas. Eu só aprendi a usar o meu tempo de uma forma mais produtiva. Porque a gestão do tempo e a atividade andam juntas. E muitas vezes o ser produtivo não tem a ver com o número de horas trabalhadas. É aquilo que eu estava a comentar convosco há pouco, que quando eu comecei a trabalhar, eu acabei o meu curso e comecei a trabalhar na década de 90. E nessa altura, a mentalidade era muita de se tu não ficares cá muitas horas e se não ficares a trabalhar depois do trabalho é porque não estás interessado no teu trabalho, e se eu saísse à hora, se eu saísse às 6, havia sempre lá um coordenador que olhava sempre para o relógio e me perguntava se eu ia tirar a tarde. E felizmente o paradigma mudou muito e hoje em dia já percebemos que às vezes que 2, 3 ou 4 horas de trabalho produtivo e sem grandes interrupções e sem grandes distrações, nós conseguimos ser muito mais produtivos e trabalhar muito melhor do que em 10 ou 12 horas que ficamos na empresa. Claro que há alturas com picos, que há alturas em que estamos a acabar um projeto, estamos numa fase mais complicada, que teremos que trabalhar mais. Mas no dia a dia, se nós conseguimos gerir as nossas atividades, nós não precisamos mais que as 8 horas. E, por exemplo, eu trabalhei durante vários anos no Reino Unido e uma das coisas que eles notavam muito era quem ficava sistematicamente até mais tarde e não saía à hora, eles vinham questionar exatamente o que é que se passava, porque das duas uma, a pessoa não estava a ser produtiva nas suas 8 horas de trabalho, ou então estava com tarefas a mais do que aquilo, com quantidades a mais ou com tarefas a mais do que aquelas que devia. E é isso que eu queria vir falar aqui um pouco convosco, que é tentar perceber o que é que, no fundo, nos faz perder tempo. Porque é exatamente isso, quando às vezes nós temos imensa coisa para fazer e o dia passa e nós nem percebemos o que é que se passa, são normalmente estes os grandes motivos pelos quais nós perdemos tempo. Se alguém se lembrar de mais algum, por favor, faça à vontade estejam à vontade e comentem. Aqui no fundo, é assim, a desorganização. A desorganização daqui nem é só da nossa agenda ou das nossas tarefas. Para mim é também a desorganização do nosso espaço de trabalho. Nós continuamos todos muito em home office e muitas vezes ter um espaço de trabalho funcional, limpo, organizado, em que nós sabemos que temos o bloco de notas e temos as coisas que são necessárias, ajuda-nos a não perder tempo, porque se tivermos as coisas muito arrumadas, andamos a perder tempo. Onde é que eu arrumei isto? Onde é que eu deixei aquilo? A procrastinação é outra coisa que acontece muito. Acima de tudo, todos nós, e é verdade, e ninguém consegue ser perfeito e ninguém consegue só fazer aquilo que gosta. Todos nós temos tarefas que gostamos mais, tarefas que gostamos menos. E a natureza humana empurrar um pouco aquelas coisas que gostamos menos. Há algumas pessoas raras que resolvem fazer as primeiras atividades que não gostam para as tirar da frente, mas o que acontece com a maior parte de nós é que começamos a adiar um pouco e adiar algumas ações. E isto é o pior, porque mentalmente, quanto mais adiamos, maior psicologicamente isso se torna um problema, menos vontade temos de começar e mais essa tarefa ou esse assunto vai sendo adiado e procrastinado.
e impede-nos muitas vezes o funcionamento normal das nossas ações. Outra que é muito importante e que nos faz perder muito tempo, e esta foi um mal do qual eu sofri durante muitos anos, é a incapacidade de dizer que não. E acontece muitas vezes a um colega, e isto em qualquer tipo de emprego. Eu nunca trabalhei, eu sei que a maior parte de vocês devem ser na área de programação, mas isso acontece. Alguém está com uma dúvida e diz, olha, só uma pergunta, ajudas-me aqui, preciso da vossa ajuda, estou aqui com um grande problema. E nós, com boa vontade, acabamos por ajudar. E eu, na minha vida, no meu primeiro emprego, acontecia muito isso. Eu percebia muito de bases de dados, eu percebia muito de alguns tipos de assuntos, e os meus colegas vinham pedir ajuda. E no fim da semana, eles todos tinham realizado as tarefas deles e eu tinha sempre tarefas para trás. Porquê? Porque eu acabava por perder muito tempo a ajudar os outros. E depois acabava por deixar, deixar as nossas tarefas para trás. Eu não estou a dizer que sejam uns ogros e não ajudem ninguém. O que eu estou a dizer é aprendam a perceber que aquela ajuda que vos estão a pedir é realmente mais urgente, mais importante do que as tarefas que vocês têm em mãos. E percebam que podem ajudar, mas nunca deixando o vosso trabalho para trás, porque isso pode fazer com que os outros deixem cumprir os objetivos e vocês tiveram a semana toda ocupadíssimos, mas estiveram a fazer o trabalho dos outros e as vossas tarefas ficaram para trás. Eu sei que mas olha, isto é uma das coisas que eu tive que trabalhar durante muitos anos, até durante a universidade e durante o MBA. Eu tinha muita dificuldade em dizer que não. E muitas vezes as minhas coisas ficavam para trás. Eu hoje em dia, se for preciso, continuo a apoiar, mas digo, olha, podemos trabalhar, preciso disto, se quiseres ficamos um bocadinho mais no fim e eu ajudo-te com as tuas coisas. Mas percebam sempre que o problema dos outros, claro que é sempre importantíssimo para eles, mas nós temos sempre que pesar quanto é que isso vai impactar no nosso trabalho. O que eu chamo os ladrões de tempo é que quanto tempo é que nós passamos a olhar para os e-mails, para as mensagens, para as redes sociais, para os novos WhatsApp e afins da nossa vida? O que eu tendo a fazer é, eu tenho um setup no meu e-mail que o meu e-mail só vai procurar e-mails novos de meia hora. Não estou sempre à espera para ver se estão a receber e-mails. Eu tenho todas as notificações das redes sociais e de WhatsApp desta vida, todas desligadas durante o dia, durante o meu local de trabalho. E isto é muito mais importante porque muitos de nós continuamos em teletrabalho. E é preciso ter a rotina e percebermos de que, por muito que nós não queiramos, e há inclusivamente estudos que assim, dizem que nós, depois de distrairmos, demoramos pelo menos uns minutos, aí há pessoas que demoram mais e outras menos, a voltar a estar completamente concentrado e focado no que estávamos a fazer. E interrupções, ou então quando estamos no escritório, interrupções da conversa, de tudo isso. Eu trabalho muito de fones quando estou no escritório. Não, e explico às pessoas que não é, o meu objetivo não é de todo ser antissocial, mas sim ter, enquanto estou a trabalhar e quando estou focada num assunto, estou focada, estou a cancelar o barulho que está à minha volta, quanto à hora de café, vamos beber café, mas tentar ter períodos em que nós estamos completamente concentrados e não estamos a ser interrompidos. Outra coisa é a falta de planeamento, porque se nós não tivermos noção de que tarefas e atividades temos para fazer e quanto tempo elas poderão demorar, pode também impactar na nossa produtividade e na nossa gestão de tempo. Claro que eu, como gestora de projetos, é uma das coisas que mais faço é planear exatamente e tentar perceber com cada pessoa que está no projeto é quanto tempo é que demora a sua tarefa e nós temos que ter noção que quando temos tarefas, quando temos atividades, quando temos coisas, temos que ter noção que são coisas que nos são atribuídas e que somos que nós vamos fazer, temos que ter noção de quanto tempo, eu não estou a dizer ao minuto, ao segundo, à hora, mas nós temos que ter noção de quanto tempo é que cada tipo de tarefa nos costuma demorar. Nós não sabemos se nós não conseguimos planear pelo menos o tempo das tarefas,
Mas, entretanto, exatamente o primeiro ponto que eu digo na melhorar a gestão do tempo e atividade é reconhecer tudo aquilo que desperdiçou no nosso tempo. E depois, há outra coisa muito importante, que é perceber qual a hora do dia em que somos mais produtivos. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa matinal. Eu acordo às 6h15 da manhã todos os dias e, por isso, tendo a começar às 7h30, 8h. E claro que depois depende da empresa em que nós trabalhamos, no nosso caso, o cliente em que nós trabalhamos, mas normalmente eles estão até, têm alguma flexibilidade de se nós começarmos a trabalhar às 8 e acabarmos às 5, mas temos claro que estar a trabalhar às 8, não é? Porque eu sou uma pessoa que sou muito produtiva de manhã e ao fim do dia tendo a ser um bocadinho mais lenta, um bocadinho mais, e acima de tudo, ao fim do dia tendo a distrair-me mais facilmente. Mas há pessoas não, que são o contrário, que são de manhã demoram um bocado a começar e que depois são muito mais ativas à tarde. E aqui nós também temos que aprender a conhecer-nos e a perceber qual é a hora em que somos mais produtivos e tentar, claro, com a flexibilidade que a nossa empresa ou que o cliente nos permitam, tentar flexibilizar e concentrar-nos, pelo menos, as tarefas maiores que requerem mais atenção ou que requerem maiores focos durante esses períodos, essas horas do dia em que nós somos mais produtivos. Depois, exatamente, identificar as atividades a serem realizadas e depois, agora vou falar só um bocadinho de algumas das estratégias que nós podemos. Eu acho que, entretanto, eu tenho a apresentação um bocadinho como um guia, mas eu já falei um pouco das estratégias que podemos usar, mas pronto. Começar por planear e manter uma agenda. Nós podemos eu, por exemplo, uso com o manager que estou a trabalhar agora as tarefas no Teams. Ou seja, há uma área de equipas em que nós temos tarefas com to-dos e algumas são recorrentes. Mas ter noção, mas há uma quantidade de tarefas, há a Microsoft tem as tasks, eu também uso muito o papel e tenho sempre o que é que eu tenho em mãos e todos os processos que eu tenho em mãos e manter uma agenda. Outra coisa, e manter uma agenda e perceber o que é que vamos ter quando, porque as agendas não servem só para manter as reuniões. Eu própria planeio o meu dia e sei que tenho estas tarefas em mãos e eu própria não ponho como ocupado para poderem marcar agendas, mas eu próprio defino o meu dia no início do dia, normalmente até no início da semana, defino que eu sei que vou ter que fazer estas atividades e ponho na minha agenda blocos, ponho como que são só vistos por mim e ponho-os como não ocupados, mas pelo menos eu tenho alguma gestão, e tenho alguma noção de como é que eu vou ter, quanto tempo é que eu vou ter para cada tarefa durante a semana. Depois, evitar as distrações. Eu já falei um pouco aqui, que é outra coisa que eu não falei há pouco, mas que eu também uso muito e que é uma ferramenta da Microsoft, que é o Focus Time, que é através do Insight nós podemos todos os dias ter 1 hora e meia por dia em que nós sabemos que temos que estar a trabalhar sem interrupções e que mesmo não teremos chamadas de Teams, não temos tudo isso. E então, isto acima de tudo para nós que hoje em dia trabalhamos remotamente, mas podemos ativar a parte do focus time, ou seja, o que vai fazer é que durante aquela hora por dia ninguém nos pode marcar reuniões e nós aparecemos como ocupados no Teams ou aparecemos como todo lado e aquilo até bloqueia as mensagens imediatas do Teams e desligar, como eu disse, todas as notificações de redes sociais. Isso é importantíssimo, porque, como eu estava a dizer, quando estamos concentrados, se tivermos... aqui estava, que eu tinha tomado a nota para este slide, que há um estudo da Universidade da Califórnia, de Gloria Mark, que revela que cada pessoa que é interrompida leva cerca de 20 minutos para começar a concentrar-se novamente no assunto que estava. Isto é terrível por uma questão de produtividade. Por isso,
criar um ambiente que estimule o foco, pelo menos algum período do dia. Claro que não estou a dizer para nós estarmos completamente desligados o dia inteiro, mas ter alguns períodos do dia em que sabemos que nos vamos focar e depois contrabalançar estes períodos de foco com, então, uns 5, 10 minutos de pausa, porque nós também nenhum humano consegue estar 8 horas completamente focado e concentrado. Então, gerir as pausas e então ir beber um café ou levantar, todos nós que passamos muito tempo sentados, levantar para esticar e gerir as pausas e planeá-las também. Depois, delegar. Delegar é importantíssimo porque eu sei que por vezes é difícil e eu própria também quando comecei a gerir projetos e a gerir equipas, eu achava que demorava menos tempo a fazer as coisas do que propriamente a explicá-las e a passá-las. Claro que, principalmente quando nós estamos a delegar a pessoas mais júniores ou a colegas, assuntos que nós estamos mais dentro, podemos perder algum tempo de início, mas no longo prazo acabamos por ganhar muito tempo. Outra coisa é definir metas e prazos. Mesmo que nós tenhamos um projeto que seja muito longo, é muito mais fácil psicologicamente nós sabermos que temos que para conseguir, por exemplo, nós temos, o meu objetivo eu tenho que construir uma casa e tenho 6 meses para construir a casa, mas gerir prazos a 6 meses é complicado e não é fácil. Agora, se eu souber que tenho primeiro fazer as fundações demoram 2 semanas, depois tenho que fazer as paredes do resto do chão, por exemplo, mas é isso que eu estou a dizer, ou seja, partir tarefas maiores ou mais prolongadas no tempo em metas e prazos mais pequenos ajuda-nos, primeiro, a nossa motivação, porque vamos tendo pequenas conquistas, e segundo, a própria gestão do tempo, porque é muito mais difícil definir quanto tempo é que nós vamos quanto tempo nós demoramos a fazer uma determinada coisa grande, mas se fizermos quebrarmos as tarefas em coisas mais pequenas, em que nós já consigamos medir o tempo, no fundo é muito o paradigma da passagem da antiga gestão de projetos, que era tudo em waterfall, que era tudo pelo planeamento de longo prazo, para o Agile, em que normalmente são no máximo slots de 15 dias. E isso permite-nos, no fundo, nós podemos fazer um projeto enorme, mas tendo tarefas mais pequenas que nos permitem ir tendo, e mesmo durante um dia, até depois posso definir metas e prazos de 2 horas, dependendo da tarefa que nós temos. E depois, a definir prioridades. As prioridades são uma coisa que não são fáceis. Eu vou falar agora a seguir, vamos falar um bocadinho mais, com mais pormenor, no que é a definição de prioridades, porque no fundo, vamos então, ou seja, os primeiros passos para definir prioridades é reunir as tarefas e criar uma lista, ou seja, eu tenho a tarefa A, B, C e D para fazer. E criar uma lista e ter exatamente uma lista de todas as atividades, tarefas ou programas, ou seja, o que for que nós temos que fazer. E depois, há vários métodos, que vamos já falar um bocadinho mais em detalhe, de priorizar as tarefas e de perceber como o prazo, ou seja, no fundo, atribuir mais pontos às tarefas que tenham prazos mais curtos ou que sejam para entregar mais prontamente, o tempo necessário para cada tarefa, porque às vezes nós até podemos ter umas tarefas que não são tão urgentes, mas que são muito rápidas. Então podemos tratar logo dela. Claro que não podemos encher a agenda de tarefas dessas, mas podemos ter algumas tarefas que são muito rápidas, que demoram meia hora, 1 hora, e está o trabalho feito.
E então podemos pôr essas à frente, porque sabemos que, por exemplo, neste momento estou com vários vários pequenos projetos em mão, e há um que normalmente me demora 1-2 horas por semana. Essa é das primeiras coisas que eu faço à segunda-feira, porque me demora 1-2 horas, está despachado e agora só volto a pensar nisso na segunda-feira seguinte. E depois assim estou com análises que me demoram mais horas, que me podem demorar um dia ou dois, e se eu puser que demora um dia ou dois à frente da outra, eu estou a atrasar 2 tarefas. Aquela que me demora 1 hora ou 2 está despachada, fiz segunda-feira, enviei o mail todas as segundas-feiras e está tratado. E então a seguir vou para a análise. Claro que a análise, que não é semanal, mas que eu também não posso atrasar e chutar e pôr tudo pequenas tarefas. Mas é isso que nós temos que tentar perceber. E depois, o impacto que isso tem na nossa equipe e no trabalho dos outros. Porque se são tarefas que depois têm outras pessoas que estão à espera do nosso trabalho e sabemos que vamos estar a bloquear o trabalho de outras pessoas, então aí vamos ter mais cuidado e também acelerar e priorizar essas, porque senão podemos estar a atrasar todo o projeto porque temos uma tarefa que depois tem dependências e que as outras pessoas esperam. E isso também pode ser, também, além das nossas tarefas pessoais, as nossas prioridades pessoais devem também depender das prioridades da equipa como um todo. Mais uma vez, como eu disse, usar o calendário para agendar as tarefas. E outra coisa que é mais psicológica do que outra coisa é ir comunicando o progresso aos colegas, às chefias. Por exemplo, eu no projeto em que eu estou agora, nós temos, dependendo dos assuntos, temos reuniões às vezes não são reuniões, são conversas de 10, 15 minutos, que nós chamamos de 5, que são só no fundo, porque para este assunto eu tenho ali 4 e 5 pessoas com quem eu estou a trabalhar, então tenho ali uma conversa de 10 minutos, 15 minutos, raramente é mais que isso, mas só para todos nós comunicarmos o nosso progresso em relação àqueles temas, para toda a gente estar dentro do assunto. Outra coisa que normalmente demora muito tempo são as reuniões. E outra coisa muito, muito, muito importante é ter agendas bem definidas. Quando marcamos reuniões, quando somos nós a marcar reuniões, ou então sou outra pessoa que marca, e uma pessoa que nos está a marcar reuniões, não custa nada perguntar qual é o assunto ou quais são os assuntos que vamos discutir. Primeiro, se tivermos uma agenda fixa, há muito menos tendência a que a conversa acabe por desviar para outros assuntos, porque nós temos uma agenda. Podemos ter outros assuntos no fim, mas pelo menos fomos durante os pontos. Segundo, se partilharmos a agenda ou se partilharem connosco a agenda da reunião com antecedência, dá-nos muito mais oportunidade de toda a gente aparecer preparado para a reunião. E então a reunião também demora muito menos tempo, porque quando nós falamos naquele assunto, a pessoa não tem que estar à procura no e-mail, no seu computador, qual é o estado do assunto, porque a pessoa está preparada e pode responder ali no momento o que é que pode ali responder no momento. Depois, pronto, aqui é no fundo tentar capturar todas as informações, assim só muito resumidamente, tentar capturar todas as informações sobre cada tarefa. Se não entender alguma coisa antes de começar o trabalho, pedir clarificação a quem precisa, porque também nós não conseguimos estar a planear convenientemente o nosso trabalho se não tivermos toda a informação. Depois, então, colocar cada coisa no seu lugar. E, por exemplo, eu normalmente uso, quando estou a definir a tarefa, uso o Excel, porque vou dar para ir mudando a ordem das coisas e o que é mais importante. Depois, outra coisa que é importante é, nós temos a nossa lista de prioridades, temos a nossa lista de tarefas, mas não é estática. Ela podem aparecer assuntos urgentes, porque podem aparecer assuntos urgentes, podem aparecer coisas que, entretanto, foram despachadas, mas é importante nós, pelo menos, uma vez por semana, semanalmente, olhar para a nossa lista de tarefas, olhar para as nossas atividades e para o nosso planeamento e perceber se são necessários ajustes, porque nada disto é estático no tempo. Por isso,
convém também, e pronto, e depois no fim, é executar e é fazer aquilo que nos propomos. Depois, aqui voltamos no fundo a dizer isto, olha, peço imensa desculpa, tenho aqui um typo. O que é o princípio de Pareto? O princípio de Pareto é que normalmente cerca de 80% do nosso sucesso ou do sucesso de um projeto depende de 20% das atividades. Ou 80% do nosso demora 20%. Então, descobrir quais são esses 20% que no fundo fazem 80% da nossa atividade. E é verdade que, pronto, não pode ser, não é sempre matematicamente 80-20, mas é. Mas mesmo em termos comerciais, normalmente 80% dos clientes fazem 20% da faturação, 80% das nossas atividades, 20% das nossas atividades, não, desculpa, 20%, ok, 20% dos clientes normalmente equivalem a 80% da nossa faturação, 20% do nosso esforço implicam 80% do nosso sucesso, e então é tentar perceber quais são exatamente essas tarefas que têm maior impacto no nosso dia-a-dia e no nosso trabalho e que são mais importantes e que vão fazer 80%. Não quer dizer que elas só demorem 20% do tempo, atenção, eu estou a dizer 20% do nosso trabalho é normalmente mais importante para o fim. E então perceber quais são essas atividades mais estratégicas, quais são as atividades mais importantes para o nosso dia-a-dia e que causam mais impacto tanto para o nosso trabalho como da nossa equipe e da nossa empresa e dedicar tempo e atenção às próprias. Entretanto, até agora ninguém tem comentários, perguntas, questões? Ok. Voltei aqui depois a perceber o que é realmente urgente. E era aquilo que eu estava a dizer, que falei também há pouco, que é a rapidez desta importância. Porque se nós tivermos a tal tarefa que não é assim tão importante, mas é muito rápida, podemos tirá-la da frente e depois resolver as outras que são realmente importantes. E depois, utilizar a ferramenta de gestão de tarefas. Há uma quantidade de softwares que existem. Eu pessoalmente gosto muito dos blocos e de escrever à mão, e eu ainda hoje tomo notas à mão. E toda a vida o fiz, mas também há, no Teams, há uma área de equipa e se pode criar equipas e se podem criar tarefas para cada equipa, para cada pessoa e definir e organizar e perceber quão urgentes são, quando não são. E o princípio de Pareto já vos falei. E depois, outra coisa que é muito, muito importante e que também falei há pouco é delegar. Porquê? Porque o delegar implica que as pessoas da nossa equipa consigam resolver as tarefas e com autonomia. E o facto de nós estarmos a dar autonomia às pessoas e que conseguimos delegar permite que eles vão desenvolvendo as suas próprias capacidades e no futuro vão conseguindo eles próprios resolver os problemas sem nós estarmos sempre. Porque se nós estamos sempre a ser puxados para todo o lado e para todas as pontas e porque não delegamos como deve ser, estamos sempre a ser interrompidos porque alguém tem uma dúvida, porque alguém tem algumas questões. Por isso é importantíssimo. Para mim, o mais importante mesmo na parte da gestão do tempo, no tempo profissional, é aprender a priorizar, aprender a planear as atividades e delegar aquelas que nós podemos delegar à nossa equipa. E, por fim, agora um bocadinho a parte de separar a vida pessoal da vida profissional.
eu não tenho praticamente slides em relação a isto, porque eu acho que há duas coisas muito importantes. É manter os horários, ou seja, horário de trabalho, horário de pausa é tempo de pausa. Eu tenho, sei que dá mais trabalho, mas eu tenho fisicamente os dois cartões de telemóvel separados em dois aparelhos. Porquê? Porque se não estamos a trabalhar e se estamos num momento de pausa, eu não preciso estar a ver o que é que está a passar no tempo profissional, no meio profissional. Isso eu vejo quando estou a trabalhar. Quando eu saio de casa, ou seja, eu costumo dizer, o meu telemóvel profissional anda com o meu, está com o meu portátil profissional. E separo mesmo. Há quem tenha eu não sei se é possível, mas há quem tenha o mesmo aparelho que dá para desligar, mas é muito importante nós sabermos desligar a nossa cabeça quando entramos em modo de não trabalho. Uma das razões pelas quais eu fui convidada para dar este seminário é porque eu tenho muitas atividades extracurriculares. Eu disse-vos há pouco que no período de 2010-2012 fiz o MBA, e quando acabei o MBA, eu tinha aprendido a gerir tão bem o meu tempo que eu de repente disse o que é que aconteceu no dia que cresceu. Eu de repente tinha imensas horas disponíveis no dia que antes de começar a fazer o MBA não tinha, porque aprendi a gerir e o que é que eu comecei a fazer? Comecei a fazer workshops de tricô e crochê, fiz mantas e presentes e 500 coisas. Eu fiz fotografia, ao fim do dia, por exemplo, esta fotografia que está atrás de mim é tirada, foi um pôr-do-sol que eu tirei há 2 semanas depois do trabalho. Vou fazer caminhadas. Desenho. Fotografo, escrevo, tenho um jornal que escrevo. Ou seja, tenho sou muito menos, não faço tanto planeamento e sou muito menos organizada em termos de tempo, do meu tempo pessoal, mas mantenho um mindset completamente separado do tempo de trabalho e do tempo de trabalho e do tempo pessoal. Eu todos os dias de manhã tenho uma rotina e eu acho que essa é outra coisa muito importante. Eu acordo todos os dias à mesma hora, de manhã, tenho uma rotina de mesmo eu estou a trabalhar em casa desde janeiro de 21 e raramente vou ao escritório, mas eu tenho uma rotina muito rígida nos dias de trabalho. Eu levanto-me, tomo luz, visto-me e ajo exatamente como se fosse sair de casa. Faço o meu café, bebo o meu café na minha varanda e depois, de repente, venho para o computador e ligo o mindset de escritório e fico no mindset de escritório até ser a hora da pausa. Depois, por exemplo, à hora do almoço, faço um esforço para sair, tenho um supermercado na minha vizinhança ao pé, normalmente vou comprar a fruta, uma salada, qualquer coisa, mas tenho os tempos muito bem, isso é que eu tenho, muito bem definidos, entre o que é tempo de trabalho e o que é tempo de pausa. Porque quando nós estamos, e é outra coisa, nós estamos muito melhor e muito mais focados para o período de trabalho e para o horário de trabalho, se nós conseguimos ter pausas que sejam perfeitamente válidas e que sejam produtivas em tempos pessoal, seja meditação, vocês façam aquilo que gostarem de fazer, seja jogar no computador, seja jogar à bola, seja ir ao ginásio, seja ver filmes ou séries, mas desliguem completamente o foco do trabalho. Porque, para mim, pelo menos, eu aprendi na minha experiência profissional que eu antigamente, pronto, é normal, quando eu comecei a trabalhar em consultoria foi no ano 2000, ontem, portanto, e nessa altura és consultor, estás disponível 24 horas por dia. O que fazia com que também não fosse fácil depois estarmos 100% focados no período em que estamos a trabalhar. E claro que havia muitas saídas para ir fumar, para beber café, para isto, tínhamos imensas pausas, porque estávamos saturados. Aqui não, eu trabalho as horas que tenho que trabalhar, há semanas em que claro que temos que dar mais e que temos que fazer algumas coisas,
mas por regra eu tenho, o Teams também permite fazer, o Teams não, o Outlook também permite fazer isso, que é através dos insights, que é quando chega a hora do que é o commute, acho eu, que quando chega aquela hora de que está na hora de ir embora, recebo uma mensagem do Teams a dizer está na hora de fazer o winding down, dizer lá que tarefas é que ainda tens que terminar, porque dentro de 5 minutos é o fim do teu dia de trabalho. E o resultado é ready to wrap up, ou seja, se queres um bocadinho de tens uma pequena pausa e começa o teu regresso a casa. Claro que eu não vou regressar a casa porque eu já estou em casa, mas no fundo é aquele desligar que nos permite ser mais produtivos amanhã, porque nós temos mesmo a separação completa daquilo que... Entretanto, eu deixo sempre aqui uns minutos para partilhas e questões. Queria saber se alguém tem alguma coisa. E pronto, e depois eu ia pedir-vos também outra coisa, que era se era possível ligarem as vossas câmaras, só para nós ficarmos com uma fotografia vossa das pessoas que cá estão connosco. E pronto, e tenho agora este tempo, se alguém tiver alguma questão ou quiser partilhar alguma experiência que tiveram, ou dar a vossa opinião sobre aquilo que eu estive a falar e dizer-me se realmente acharam interessante e produtivo, está na hora de partilharem um pouco comigo. Sim, João, podes. João Batista, podes. Boa tarde. Só partilhar algumas experiências, né? Eu tive muitos anos atrás, eu ajudei um colega de trabalho por acho que uma semana, pelo menos, e obviamente o trabalho ficou atrasado. E ele entregou, né, as tarefas né, as tarefas que foram atribuídas a ele, e só que na verdade quem fez as tarefas fui eu, né. Eu fiz o trabalho dele e ainda, né, o gestor com razão me chamou a atenção, falou: "Pô, João, você não entregou nada, né, o que aconteceu? Você sempre atrasa, né", só que na verdade eu que estava fazendo o trabalho do colega e o meu, né, então e aí entra no caso de saber dizer não, né, então eu aprendi naquele momento, como dizer não. E a outra também é em relação à gestão do tempo em relação às reuniões. Muitas vezes as reuniões onde eu trabalhava, a daily, né, o que era para durar 15 minutos virava uma reunião de 1h30, 2, e a gente falava de coisas que não eram pertinentes, né, e assim, ainda mais com a anuência do gestor, né, então, era então a gente tinha esse problema. Mas era só partilhar essas 2 experiências que eu tive. E o Márcio Batista acabou de escrever que nunca se prejudicou ao ajudar um colega, e é verdade. Eu não digo para não ajudarem os colegas, mas se ajudarem era que seja depois do tempo, ou seja, nós podemos estar disponíveis a ficar um bocadinho de tempo mais e ajudar o colega nessa altura, e acima de tudo é que perceber se não estamos a deixar o nosso trabalho para trás e ter a visibilidade do management que realmente nós estamos, e eles próprios podem dizer sim, a tarefa dele é super importante, é prioritária para a equipa, ok, podes ter um balanço aqui, e podes aqui ter um balanço, e sim, podes ter algumas pausas e tens mais um tempo para ajudar, mas acima de tudo, ter noção de que só podemos exatamente é ter essa visibilidade também da nossa gestão e da equipa toda de que exatamente, Márcio, devemos avisar o líder da equipa que essa ajuda teve impacto.
Mas muitas vezes nós podemos ter a resposta que nós podemos ter é, então, mas tu perguntaste porque é que tu perdeste tempo e havia trabalho mais importante, por isso nós também temos que ter noção de avisar, pelo menos, a nossa gestão, porque eles podem dizer e com razão, mas ninguém te disse que o teu trabalho era mais prioritário e tu estás a verificar isso que estás a ajudar. Sofia, posso dizer uma coisa? Desculpa. Uhum. Nessa questão, eu acho que a comunicação é fundamental. Portanto, essa história do team leader dizer, olha, perguntaste, etc., para mim, em prioridade está a comunicação. Comunicamos, olha, estou aqui a ajudar o colega, não é perder tempo, não é prejudicar, porque estamos a fazer aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós, não é? Quando chegamos. Claro que sim. E acho que deve haver a comunicação entre a equipa. Claro que sim. Igualmente o team leader, não é? Que a pessoa que está em cima. Sim. Claro que sim, Patrícia. O que eu estou a dizer é que não podemos fazer também nós, só comunicar ao team leader e dizer, olha, eu não estou a fazer porque estou a ajudar o outro. Não, não é comunicar, podemos fazer esse tipo de coisas, está previsto este tipo de coisas. Acho que eu estou a dizer isto porque eu tenho muitos miúdos pequeninos na minha equipa e pronto, não é? Quer dizer, tenho que perder tempo com eles, não posso dizer que não posso, porque eles precisam de ajuda, como eu precisei há 15 anos atrás, não é? E tento... Completamente. E a parte, por exemplo, e aquilo mesmo que eu dizia de delegar e que às vezes perdemos tempo a explicar e a ajudar, que é, no fundo, no futuro, estamos a criar-nos autonomia. O que eu estou a dizer é, não podemos pôr o nosso trabalho completamente de lado, e isso aconteceu-me durante anos. Eu punha o meu trabalho de lado porque alguém dizia, precisa de tua ajuda. E eu trabalhei durante muito tempo numa empresa em que eu era de longe a que curtia mais de Excel e de Access, porque eu não sou as contas todos informáticos, mas eu venho mesmo da área da gestão. E claro que sempre alguém tinha dúvidas de Excel, vinha ter comigo. Eu estava constantemente a ser interrompida. Eu acabei por aprender e dizia, meninas, temos às X horas eu estou aqui para todas as dúvidas de Excel. Até lá eu também preciso fazer o meu trabalho. Eu nunca deixei de ajudar, mas ajudava com regras. Porque senão é isso que eu estava a dizer, temos que ter também algum balanço e algum equilíbrio entre as nossas tarefas e as tarefas dos outros. Mais alguém? Entretanto, eu também queria saber a vossa opinião sobre o quão útil foi este meu monólogo durante este período. Olha, para mim, fiquei a saber que quando precisar da Excel já sei com quem vou ter, pronto. Não é porque sabes que os gestores, a sua primeira ferramenta é o Excel. Vocês são todos programadores, porque eu não sei, eu faço, em vez de fazer queries às tabelas SQL, eu faço download de SQL e cruzo as tabelas Excel. Mas pronto. Então, se mais ninguém tem mais nenhuma questão, eu agradeço imenso a vossa presença e uma boa tarde para todos. Obrigada, Sofia. Obrigado, Sofia. Boa tarde. Obrigado, Sofia.